Boa noite, igreja. Aleluia, que alegria estar aqui com vocês essa noite. Eu queria me apresentar porque talvez a maioria de vocês não me conhece, a não ser pelo sobrenome. Quem conhece Luciano Subirá aqui? E o Evale.com, quem conhece? Muito bem, então você me conhece sem saber a minha face. Por 14 anos eu servi a Deus nesse ministério. Eu era o administrador, cuidava das publicações do pastor Luciano, administração das finanças e tantas outras coisas. E é uma alegria, ainda continuo com ele, mas Deus nos moveu, nos tirou de Curitiba, depois de 14 anos de Paraná. Estamos em Orlando, onde conheci o Paulinho. E pelo tamanho eu sou o Paulo, ele é o Paulinho aqui hoje, amém, queridos? Pequeno, grande homem, tem se tornado um amigo. E eu gosto de ver como Deus usa as pontes, como Deus conecta, usa a vida da gente para conectar pessoas, não é verdade, queridos? E usa a vida da gente para conectar pessoas com Deus também. Você pode dizer amém? Não é para isso que serve a cruz, querido? É assim para ligar com Deus e assim para ligar com os homens, amém? Então é uma alegria incrível estar aqui com vocês, porque se não fosse por Jesus e pelas pontes, eu talvez nunca jamais tivesse pisado em Caraí, Niterói, aleluia. Aprove a Deus que eu estivesse aqui com vocês. Eu quero gastar poucos minutos falando quem eu sou, que não é mais importante. Se Deus for visto hoje, eu estou mais feliz do que você saiba quem eu sou. Mas eu sempre acredito que Jesus pode fazer uma bagunça no final do culto. Você acredita essa bagunça santa também, aleluia? Então eu vou falar um pouquinho de quem eu sou e do que o material que eu trouxe aqui para você. Eu estava no avião e o Espírito Santo me levou a ler 1 Samuel 17, que é onde a afronta de Golias contra o exército de Israel. E no final de tudo aquilo, você conhece a história mal ou bem, ou profundamente ou não, mas no final você sabe que é ali que se manifesta a pessoa de Davi, que vai ser reconhecido como alguém muito especial na nação. Mas ninguém conhecia ele. E ali, depois dele aceitar a afronta do gigante e vencer o gigante em nome do Deus dos exércitos, não em seu próprio nome, alguém diz assim: quem que é esse rapaz? E aí o texto termina que eles descobriram que ele era filho de Jessé. Queridos, uma coisa que é muito importante é saber quem a gente é. Você concorda comigo? Sim ou não? E eu quero dizer para você que há um ditado popular que não é bíblico, mas serve como ilustração: diga-me com quem andas e eu direi quem és. Não é? Você conhece esse ditado? E eu quero dizer que nos últimos 15 anos da minha vida eu tenho andado com o pastor Luciano Subirá, que por acaso é meu irmão. Paulinho está aqui, sabe, às vezes eu nunca falo meu irmão, né? Porque Jesus pôs ele na minha vida, primeiro como um irmão, mas principalmente como um pastor, como uma voz profética na minha vida. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E os primeiros profetas, você que é jovem, escute, são seus pais. Que o profeta é um vidente, e a experiência faz você ver algumas coisas antes do tempo que vai chegar na sua vida. Eu estava aqui fora antes do culto começar e eu vi uma mensagem da minha filha, e eu sei que o momento que ela está vivendo é muito importante. Se eu tivesse que pedir 5 minutos para os pastores, os quais eu quero agradecer a oportunidade publicamente, eu pediria para poder falar com a minha filha, por causa da importância, né, que a gente deve ter nesse cuidado de quem eles estão se tornando. Mas o fato de você saber quem você é, que é a mensagem de hoje que Deus pôs no meu coração. O nome da mensagem que daqui a pouco eu vou falar com vocês é: quem você pensa que é. E o que eu sou hoje eu devo a duas pessoas, especialmente a dois homens. Eu tenho vindo de Orlando para cá nos últimos 10 meses, aliás nos últimos 6 meses eu vim 5 vezes, sempre para ministrar. E eu tenho ficado na casa da mãe, tem sido um tempo muito gostoso. Minha mãe está vendo aquele menininho voltando para casa, fala: que horas você vai voltar? Fala: mãe, já estou crescido, fica tranquila, viu? Já sou casado, tenho 3 filhos. Aliás, deixa eu contar uma coisa para você. Eu casei há 30 quilos atrás, aleluia, Deus seja louvado. Eu sou casado com a Juliana há 21 anos, nós vamos fazer agora. Eu tenho meu filho Samuel, que estuda na Casa Internacional de Oração. Alguém já ouviu falar de IHOP nos Estados Unidos? Casa Internacional de Oração. Se você puder, depois entra lá, IHOP, que é a sigla de Casa Internacional de Oração em inglês.
KC de Kansas City, a cidade.org, e você vai ter o louvor e adoração 24 horas por dia, já eu acho que há 18 ou 19 anos. Não para, é inspirado no modelo de Davi, que ele levantou turnos de 2 em 2 horas. Então eles leem a palavra, eles cantam a palavra, e eu queria deixar essa inspiração para você entrar lá. Meu filho Samuel está terminando o 2º ano em um ensino teológico, e eu espero que você seja abençoado. Às vezes você pode ir lá, usando a internet, pôr esse louvor, deixar, você começa a adorar a Jesus ali. Eu tenho também a Sara de 17, que é essa que estava falando comigo, e a Samara, que está quase fazendo 12, a rapa do tacho, né? A caçula, como eu, que sou caçula de 3 irmãos. Então eu digo que eu devo ao meu pai, o homem que eu sou, mas eu devo ao Luciano Subirá, meu irmão e pastor, o ministro do qual eu tenho me tornado diante do Senhor. E eu quero dizer algo que eu sinto no meu espírito, que eu penso que não conheço nada, conheci os pastores há 1 hora atrás. Eu penso que um dos fundamentos que Deus quis estabelecer através de vocês nessa casa é uma adoração livre. Se não é uma palavra que vocês receberam, tem no coração, eu creio que é para este tempo. Amém, queridos? E eu quero falar para vocês que estavam adorando a Jesus, sendo liderados pela moça que estava aqui: você não toca para homens, você toca para o Senhor. Amém? Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, quando Jesus encontra aquela mulher no poço, ali em João capítulo 3 ou 4, ele diz que o Pai procura adoradores. Ele está procurando. E muitas vezes a nossa falta de liberdade, não ainda termos encontrado uma liberdade, não sermos livres ainda, nós não conseguimos entregar a nossa adoração. Por isso eu repito, eu creio que Deus tem sobre essa casa algo na área do louvor e da adoração. Eu fui muito abençoado nessa noite. Eu prego porque eu fui chamado para pregar, mas eu prefiro adorar Jesus. Eu não sei você. Eu sei que a palavra constrói, a palavra liberta, a palavra transforma, mas o louvor é onde a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. E a gente precisa entender a profundidade desse tema. E essa mensagem que eu quero compartilhar com você é o que Deus começou a falar no meu coração há 3 anos atrás. E o nome da mensagem, eu queria que você também abrisse a sua Bíblia. Se você quiser anotar, Provérbios 23:7, nós vamos dar o fundamento dessa palavra, é só um versículo. Na verdade eu vou citar a Bíblia, diz para ser rápido. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, acho que na parte B, e dependendo da versão, mas diz assim: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Algumas versões têm um entendimento totalmente diferente, mas a maioria das versões fala isso que eu estou dizendo. Como o homem pensa no seu coração, ele é, ele age, ele tem a sua atitude. Isso tem a ver com a nossa identidade. Nós somos aquilo que dizem que somos, o que vem e que reconhecem em nós. E nós vivemos entre 2 extremos, queridos: acreditar no que a gente não é. Preste bastante atenção. A gente às vezes acredita que a gente não é. Meu pai, por exemplo, queridos, ele achou que quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, porque eu cantei uma música bonita, ele achou que eu seria cantor, irmão. E ele conseguiu pôr isso na minha cabeça. Eu demorou uns 30 anos para eu desistir dessa ideia. Ou às vezes a gente acredita que é o que não é, e muitas vezes a gente não acredita naquilo que a gente é. Quem está entendendo o que eu estou falando? São 2 extremos onde a gente anda. E eu tenho procurado permitir que o Espírito Santo fale no meu coração a respeito dessa verdade. E essa jornada de tantos anos servindo a Jesus, junto com a comunidade Alcance, que é a igreja a qual nós pertencemos, estamos num tempo de redefinição ministerial, né, servindo a Jesus em Orlando. Não só conhecemos o Paulinho na comunidade Alcance e também nos eventos do Casa de Zadok, mas lá a gente desenvolveu uma amizade mais próxima. Pude servi-los também algumas vezes da palavra de Deus lá na igreja deles em Orlando. E esse processo, Deus tem estabelecido algumas verdades fundamentais no meu coração. Deus tem trabalhado aquilo que eu olhava para mim e falava: não, eu não sou. E outras coisas que eu olhava para mim e eu achava que eu era. E Deus tem me feito desistir daquilo que eu pensava que era, que não é do agrado dele. Mas Deus tem feito, principalmente, presta atenção, eu acreditar naquilo que eu posso ser nele. Amém, igreja? Porque é um processo de mudança de mentalidade. Então,
dentro dessa palavra eu quero fundamentar, antes de começar, os 3 pontos. São apenas 3 pontos, é bem batista a mensagem, aleluia, bem fácil. Mas a Bíblia possui modelos visíveis de princípios espirituais que às vezes a gente não consegue enxergar. O Velho Testamento, especialmente, querido, ele tem uma vida de uma pessoa para Deus revelar uma maneira dele trabalhar nas nossas vidas. O Velho Testamento trabalha muito em figuras, em exemplos, uma história. E eu amo pregar sobre o Velho Testamento, e hoje não vai ser diferente. Eu quero começar a fundamentar algumas coisas que eu vejo na Escritura. Moisés, como Abraão, é uma pessoa que tipifica princípios eternos. Quando você estuda a vida daquela pessoa, você vê como Deus se revelou com graça, e não é diferente hoje em mim e você. Você pode dizer amém? Deus também se revela através de nós. Eu li em algum lugar, você pode ser a única Bíblia que alguém leia nessa vida. A palavra diz a nosso respeito que nós somos cartas de Deus. Pode ser que alguém só conheça o Senhor Jesus através de mim ou de você, querido, mesmo num país cristianizado como o nosso. Pode ser que a única maneira dele ver Deus seja em mim, seja em você, e a gente precisa permitir que Deus estabeleça a verdade viva dentro de nós. E eu vejo na vida de Moisés, estudando, foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu vejo 3 períodos de 40 anos. Para quem conhece um pouquinho da história dele, ele viveu 120 anos em 3 períodos de 40. E Deus me deu essa mensagem quando eu tinha exatamente 40 anos. Deus fala comigo com números desde que eu sou criança. Eu fico somando placa, número de placa de carro, e eu nunca soube porquê, desde criança. E nos últimos anos Deus tem feito enxergar várias coisas através dos números, mas eu não vou fazer disso uma doutrina. Eu vou dizer que Deus fala comigo através dos números. Você pode dizer amém para isso? E se não fosse importante, não tinha um livro na Bíblia chamado Números, aleluia. Deus fala através dos números, pelo menos fala comigo. E o número 40, querido, por diversas vezes, nessa história mesmo de Golias e Davi, Golias fica 40 dias insultando e desafiando o exército de Deus, porque 40 é um número de prova. Na verdade ele é um múltiplo de 4 com 10, 3, né? Períodos de 40 anos, fala de repetição, de ênfase, de todo. Deus é 3, o homem é 3, Jesus ficou 3 dias morto, Pedro negou Jesus 3 vezes, foi curado 3 vezes também naquela fogueira. 3 é um número de ênfase, para a gente observar. Samuel foi chamado 3 vezes por Deus, amém? Você está lembrado? Então é algo para você prestar atenção. 3, repetição. O 4 fala daquilo que é humano, 4 rios do Éden, 4 cantos da terra, 4 ventos, 4 reinos, 4 evangelhos. O 10 é número de prova, 10 espias, né? O dízimo, você tem o juízo, o teste de Deus em cima das 10 virgens também, lá em Mateus 25. Então é um número de prova, e 4 vezes 10 é um número de prova, um múltiplo de uma prova com o homem. Jejum, dilúvio, monte, deserto, Nínive, ressurreição, tudo isso, tá bom? Esses monte de número para você ou não? E tem mais, irmão, já é só uma pincelada. Deus fala muito através dos números. E aí eu quero que você vá para a Bíblia. Antes que falem, esse pastor não veio pregar a Bíblia aqui. Então tá bom, vamos lá, irmãos. Êxodo capítulo 2, Gênesis, Êxodo, tá bem fácil. Vai contar a história desse homem chamado Moisés, que é uma história fantástica. Aleluia, deixa Deus te usar que tá gostoso, irmão. De repente você está começando a adorar Jesus aqui. O pastor Luciano disse que se ele começa a cantar, irmão, é ministério para expulsar demônio. O meu é um pouquinho menos pior. É que Jesus não ouve música, Jesus ouve adoração, aleluia, né, irmão? Jesus, ele não tem o ouvido afinado, mas nós temos, a gente quer sempre o melhor, aleluia. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 1, verso 15, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras, livro de Êxodo, né? O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Nome bom para pôr nas meninas gêmeas aí, se Jesus te abençoar. Sifrá e Puá, dizendo: quando servires de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Desobedeceram a autoridade humana para obedecerem à autoridade divina. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos?
Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Ainda deu uma provocada, né, no Faraó. Elas são vigorosas, as hebreias. Antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Esse era o contexto que o povo estava vivendo. Imagina você casado, vamos dar mais drama, recém-casado, sonhando com um filho. Aí você fala: meu Deus. Aí você comparece, aleluia, amém, irmão? Que é assim que faz filho, aleluia, amém? Comparece. E aí, barriga da mãe cresce, e aí, é menino ou menina? É menino ou menina? É menino ou menina? Você já ia começar a orar para ter menina, porque o rei mandou matar os meninos. Sim ou não, irmão? Fala a verdade. A gente ia ter essa tendência. Ó, Deus, dá livramento. Mas quem tem fé, irmão, deixa o filho vir, que Deus faz a obra, amém, aleluia. É o que vai acontecer aqui. Foi-se um homem da casa de Levi, capítulo 2, casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio, né, onde tem aqueles matos, ou esse tipo de capim que nasce do lado ali do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó, aquela que estava observando: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Gente, para que novela e filme? Nós temos os melhores dos enredos aqui, amém, querido? Tem tudo quanto é coisa que acontece na Bíblia, gente. É mãe que tem filho, aí põe no rio, daí manda a irmã vigiar, aí a filha do Faraó vê, pega a criança, daí já dá ideia: quer que eu arrume alguém? Irmão, não tem novela melhor que a Bíblia, aleluia, amém. Aí continua a história, respondeu: sim, vai achar. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e o cria, eu vou te pagar um salário. Aí, ganhou salário para amamentar o próprio filho, aleluia. Deus faz coisas incríveis, não é verdade? A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Queridos, eu quero dizer para você que a gente precisa descobrir o nosso propósito. O meu filho Samuel disse que durante o ensino médio dele, ele fazia essa pergunta para muitos jovens, e a maioria absoluta deles não sabia responder. E eu tenho feito essa pergunta para adultos, e muitos não sabem responder. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? A gente precisa descobrir o nosso propósito de vida. E se eu tiver que falar para você, eu quero deixar uma coisa no seu coração para contribuir, te empurrar na ladeira, te mostrar um caminho. É que a partir de hoje a sua identidade em Deus fique mais clara. Você descubra o seu propósito. Você possa se relacionar com Deus de uma maneira mais profunda, não só apenas diferente, mas de uma maneira onde você comece a ter mudanças existenciais. Então ele é o filho de Hebreus, da tribo de Levi, mas ele é criado pela filha de Faraó. Verso 11: naqueles dias, onde ele já era homem, o texto diz, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos. O pessoal estava ralando, parecia brasileiro, estava difícil o negócio, estava trabalhando e não rendia. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou do outro, nada a ver com a gente quando quer fazer coisa errada. Olhou de um lado, olhou do outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Eu acho que quando eu era criança, que na escola bíblica dominical fizeram um desenho e deixaram o dedão assim do egípcio para fora da areia, e eu achei que era assim que ele tinha sido descoberto, irmãos. Na Bíblia não fala, mas saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. Primeiro ele aparta a briga, né, de um hebreu com egípcio. Ei, gente,
Primeiro começa com o deixadiço. Daqui a pouco não toia na cabeça, matou o egípcio, enterrou. No dia seguinte, 2 dos irmãos. Aí ele fala assim, e disse ao culpado. Eu não sei como ele descobriu o culpado, irmãos. Foi ele que julgou, porque normalmente a gente tem essa mania. Mas deixa eu dar uma dica para você. Provérbios 18, 17. Dá para pôr aí no telão? Provérbios 18, 17. Deixa Deus te usar aí, varão da mesa. Olha que interessante. A partir de hoje, quando você vê 2 pessoas brigando, irmão, ora a Deus primeiro para ter discernimento. E você vai ver o que diz esse texto. Quando eu aprendi isso, mudou a minha vida. 1, 2, 3 e daqui a pouco. Quando eu aprendi esse texto, queridos, me ajudou a ter muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Tá, depois você põe então, tudo bem. Provérbios 18, 17. Quando tinha aparecido lá, você me diz. Não precisa mais, estou brincando. Provérbios 18, 17 diz o seguinte: quem começa o pleito parece justo, mas vem o outro e o examina, o confronta. Sempre tem verdade dos 2 lados. Eu não sei se Moisés decidiu quem era o culpado, mas ele disse assim: o que primeiro começa o seu pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Então deixa eu falar uma coisa: nunca tome conclusão sem saber de bastante coisa sobre aquele assunto, porque o juiz de verdade nunca julga uma causa prematuramente. Então, se você quer ser juiz de Deus, se informa primeiro. Amém, querido? Amém? E aí Moisés fala para o culpado: por que você está espancando o seu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Alguém aqui já ouviu, com certeza. O que você tem a ver com isso? Isso não é da sua conta. Isso não é problema seu. Na verdade, aqui eu quero dar o nome dessa mensagem falando: quem você pensa que é? E sabe quando você não sabe quem você é? Essa pergunta te assusta. Essa pergunta te desestabiliza. Essa pergunta tira o seu chão. Porque você chega achando que vai resolver a parada, mas alguém te confronta, você perde a sua razão. E olha o que aconteceu com Moisés. Eu vou dar a minha versão. Qual respondeu: quem você pensa que é? Você vai me matar como matou o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Porque, irmão, quando a gente tenta julgar alguém com uma pedra na mão, tendo pecado escondido, a gente acaba não tendo autoridade. E Moisés tenta se colocar num lugar onde Deus tinha falado para ele. E eu creio que já tinha esse desejo no coração, mas não era o tempo, não era a forma. Com certeza o descobriram. 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Sabe quando você senta, irmão, para pensar na vida? Quando você para conversar com os botões, você começa a pensar. Eu quero dizer o que eu vejo nesses 3 pontos. 1. Alguém com crise de identidade não sabe quem é. Você percebe que quando ele é colocado no rio, a egípcia acha a filha de faraó, mas é egípcia. Diz assim: é hebreu. Aí ele é criado como egípcio. Aí ele vai ver o pessoal, diz: o meu povo está sofrendo. Aí ele julga entre o hebreu e o egípcio. Então, hora ele está de um lado, hora ele está do outro. Daqui a pouco ele está entre os 2 hebreus. E eu vejo nele uma crise de identidade. Olha que ponto que chega. O sacerdote de Midian, ele disse que foi para a terra de Midian, uma terra distante, sentou num poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e a encher os bebedouros para dar de beber. O rebanho do seu pai, normal, estava tirando água do poço, beleza. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, barraqueiro, tipo Pedro, né? Pedro no Novo Testamento, Moisés no Velho, aleluia, né? Então enxotaram os pastores. Moisés se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Aí ele fez uma coisa boa, aleluia. Tendo elas voltado a Reuel, que é Jetro, seu pai, lhes perguntou: por que viesse hoje mais cedo? Tem paz aqui? Levanta a mão como eu. Tem paz aqui? Bom, deixa eu falar algo do meu coração para você. Olha a pergunta de um pai. Olha a pergunta de um pai presente. Olha a pergunta de um pai interessado. Olha a pergunta de um pai que age na vida dos filhos. Ele diz: por que vocês chegaram mais cedo?
Quantos de nós, querido, prestamos atenção no horário que nossos filhos saem e voltam? Quantos de nós prestamos atenção que eles voltaram mais cedo do que normalmente eles voltam? Quantos de nós sentamos em volta da mesa, como a Bíblia diz para sentarmos, ensinamos eles sobre a palavra e perguntamos como foi o dia deles? Esse é um tipo de pai que a gente vai aprender dentro do desenvolvimento da mensagem, que se preocupa. Elas tinham uma resposta, tinha liberdade. Quantos de nós damos liberdade para os nossos filhos responderem? Quantos de nós estamos dispostos a despir da nossa religiosidade e deixar os nossos filhos falar o que realmente aconteceu, mesmo que isso nos desagrade, mesmo que isso nos machuque, mesmo que machuque a nossa fé, mesmo que machuque tudo que a gente projetou para eles, mas eles podem falar, e elas falaram a verdade. Um egípcio, quem? Ué? Era hebreu ou era egípcio? Para elas, era um egípcio. Agora, para ele mesmo, quem ele era? Ele tinha uma crise de identidade. E quando você tem uma crise de identidade, querido, todo fruto do que você faz pode não ser profundo. Quando você não sabe quem você é, aliás, eu quero dizer, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu nunca tomei um ônibus assim, para onde, qualquer lugar, primeiro que passar. Taxista, ou Uber, agora é mais moderno, né? Uber, para onde você vai? Não sei, cara, se estiver indo aí, me leva. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. E a crise de identidade não faz a gente andar com um foco, como Paulo dizia, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Ele é conhecido como egípcio, talvez pela fala, pelo sotaque, como hoje falaram, eu sou paulista, fiquei 14 anos no Paraná, e o pessoal já brincou que eu estou falando em paranaense. E aí eles falam assim, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Olha o que o pai pergunta, onde está ele? Irmão, se alguém faz bem para o seu filho, ele faz bem para você, sim ou não? Está entendendo? Se faz mal para o seu filho, faz mal para você, sim ou não? O cara fez o bem, falou, onde está esse homem? E ele continua falando, olha a sensibilidade dele. Ele diz, por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. É o mínimo que ele retribui. Obrigado por abençoar a vida das minhas filhas, por livrar desses pastores folgados que estavam tirando a vez delas e tal. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Mas o primeiro ponto dessa mensagem, eu quero te dizer, no meu entendimento, Moisés tinha um problema de identidade. Você consegue concordar comigo? Ele tinha uma confusão. Isso levou ele a agir de maneira errada. Eu conheço um pregador, Gustavo Lara, argentino, foi a primeira pessoa que entende pela escritura que Moisés atrapalhou o plano de Deus em 30 anos. Porque a promessa para Abraão é, sua descendência vai ficar 400 anos como escravo, não é isso? Mas ficou 430. Porque no entendimento desse pastor, Moisés, no ano do seu jubileu, 50 anos, seria o libertador de Israel. Mas como ele precisou de mais 40, que a gente vai falar daqui a pouco, ele voltou com 80, então tinha mais 30 de graça, e o povo ficou escravo mais 30 anos, por causa da atitude dele. A forma matura como nós agimos, nem sempre liberta as pessoas, mas pode aprisionar elas ainda mais. Por isso que a gente precisa ser dirigido por Deus. Então, alguém com crise de identidade, quem você pensa que é? E Moisés lá, eu sou egípcio, eu sou hebreu, eu sou hebreu, eu sou egípcio. O que eu vou fazer? Ai meu Deus, vou fugir. Fugiu. E é assim que a gente faz. Quando alguém confronta a nossa fé fraca, insípida, no trabalho, na escola, a gente em vez da gente ter uma fé com raiz, que dá estrutura para essa árvore, que a Bíblia diz que o homem é semelhante à árvore. Quando Jesus cura um cego em duas etapas, a primeira diz assim, eu vejo os homens como árvore. Jesus cura de novo, fala, agora eu estou vendo direito. Mas a árvore, ela é exemplo do homem, a madeira. E se a gente tem raiz, a gente consegue permanecer onde a gente está. Moisés não fugiu só do faraó que o ameaçava, Moisés fugiu de si mesmo. Durante muito tempo eu fugi de mim mesmo. Queridos, eu nasci e cresci num lar, não é evangelho. Eu nasci num lar de pais tementes a Deus, porque a minha Bíblia só diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A minha Bíblia, a sua Bíblia, querido, ela não tem, entenda o que eu vou falar com muito carinho,
promessa para evangélico, ela tem promessa para filhos de Deus e justificados em Cristo. Você pode dizer amém para isso? Nós precisamos um pouquinho mais fundo, precisamos ter mais raiz, porque a raiz vai buscar água em lugares profundos e depois ela dá fruto. E o fruto não serve para você, serve para os outros. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente frutifica, quem está do nosso lado, querido, usa a sombra que a gente dá, o descanso que a gente dá, come do fruto que a gente dá. A gente precisa estar arraigados em Cristo. Então ele fugiu de si mesmo. Quem tem crise de identidade não sabe quem é. Segundo ponto dessa mensagem, nós vamos ter poucos pais na nossa vida. Poucos pais, né? Naturalmente falando, só tem um pai e uma mãe. Agora está uma festa aí que a gente não concorda, né? Que no registro vai 2, 3, 4, 5. Que Deus tenha misericórdia, porque isso vai causar mais confusão ainda na cabeça das pessoas. Mas o ser humano vai... Primeiro ele tenta Deus, depois ele descobre que estava errado, como eu fiz na minha vida também. Se você fez, você sabe o que eu estou falando. Deus, eu vou ser feliz sem você. Tá bom, cansei, não consegui, desisto. Eu quero você agora. Foi assim na minha vida. Porque meus pais ensinaram a criança no caminho em que ela devia andar. Eu não desviei nem quando era velho, eu desviei já novo, irmão, entendeu? Eu tentei provar que meus pais estavam errados no temor do Senhor, mas Jesus me acolheu com quase 22 anos. E hoje eu tenho sido um pregador da palavra pela graça de Deus. Mas Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 4, de 15 a 20, ele diz assim: vocês vão ter muitos mestres, vocês vão ter muitos tutores, vocês vão ter muitos ensinadores, vocês vão ouvir muita gente pregando, muito mais agora, na época da internet, que você ouve o que você quiser. Mas ele diz assim: vocês vão ter poucos pais. Ele não está falando de maneira natural, ele está falando de maneira espiritual. Paternidade é a capacidade de alguém se reproduzir através de você. Você está entendendo o que eu estou falando? Você nunca vai ter muitos pais. Se você ouvir 10 vozes diferentes, eu te garanto, você não vai viver de acordo com essas 10 vozes. E eu quero dizer algo para você: se Deus plantou você nessa casa, você tem uma voz principal espiritual sobre a sua vida. Eu quero que você diga amém para isso. Deus estabeleceu. Eu falo para meu filho: filho, eu não tenho tudo que você precisa. Você vai ter que aprender com outros homens e talvez com mulheres de Deus também, gerando paternidade em você. Mas eu sei que você é espinha dorsal, eu vou ser o tronco da sua personalidade, do seu ministério. Mas você precisa deixar que Deus use outras pessoas também, como adição ao que Deus está fazendo na sua vida. Paulo fala: vocês não vão ter muitos pais. E eu pergunto para você nessa noite: quantas pessoas marcaram a sua vida a ponto de se reproduzirem em você e através de você? Se você é parecido comigo, você vai levantar 1, 2 ou 3 dedos. Não precisa levantar, mas você vai... Pode fazer a conta. Quando eu olho para a minha letra, querido, os 3 filhos, a letra é muito parecida com o nosso pai. A palavra patrão já tem algo muito parecido com o pai. Eu tive um patrão que a minha assinatura é inspirada na assinatura dele. Eu olhava e falava assim: nossa, que bonito. Ele era elegante, assim, que nem eu estou, brincadeira. Ele era elegante e tal. E, né, eram 2 irmãos. Um era... tudo que ele fazia parece que era estabalhoado. O outro era assim, mais centrado. Aí ele assinava assim a folha do cheque. Eram 2 sócios na imobiliária, que eu era office boy. E eu olhava assim: puxa vida. E eu fiquei treinando. Isso aí é um garrancho, mas é inspirado nele, irmãos. Porque pouca gente vai inspirar você a ponto de se reproduzir em você ou através de você. Paulo estabelece um princípio espiritual, dizendo: olha, vocês vão ter muitos que ensinam, mas poucos vão gerar vida dentro de você. Então guarde isso no seu coração. Não é esse Paulo que fala, mas é o Paulo apóstolo. Então nós teremos poucos pais na nossa vida. A semelhança do ser humano, que não só os pais presentes ou às vezes ausentes, infelizmente, na nossa vida, mas 2 que geraram biologicamente e outros que se aproximaram e nos cuidaram, nos deram emoções sadias, foram inspiração para nós. Às vezes o pai de um amigo, um pai de uma amiga, ou a mãe, porque a maternidade faz parte da paternidade. Você entende o que eu estou dizendo? A maternidade faz parte da paternidade. Então você vai ter poucos pais, mas 3. Você é filho de quem? Davi, como eu falei, matou o gigante. Nossa, a gente adora esse tipo de mensagem. E é engraçado que o Luciano conta uma história, o seguinte: quando, antes de Deus levantar o ministério em nível nacional e até internacional,
ele era o filho do Juarez, que é o nosso pai. Com o tempo Deus foi fazendo o Luciano conhecido, e o Juarez passou a ser o pai do Luciano. Primeiro o Luciano era filho do Juarez, está entendendo o que eu estou falando? Depois meu pai começou a ser conhecido como o pai do Luciano Subirá. Eu adoro, eu brinco sempre, minha mãe está viva, meu pai o Senhor já o tomou, e às vezes eu vou apresentar para alguém, como se fosse aqui agora, e digo: olha, essa aqui é a mãe do pastor Luciano Subirá. Aí ela fala: não fala disso, é sua mãe também. Aí eu falo: não, mãe, mas é mais chique, a senhora é mãe do Luciano Subirá, né? Esse dia eu estava com meu irmão mais velho, daí eu falei também para uma pessoa: esse aqui é irmão do pastor Luciano Subirá. Aí eles dão aquela risadinha, eles acham que eu tenho algum problema. Eu falei: que isso, gente? Estou aproveitando para fazer piada. E o Paulinho que conhece, né? A gente não perde, né? Um motivo para rir. Quem tem Jesus tem todos os motivos para rir, amém, irmão? Pelo amor de Deus, reclama da vida não. O povo ficou retido no deserto que reclamou. Ó, hashtag fica a dica, irmão. Tem deserto que Jesus não te pôs, não, é você que fica. Cadê a língua? Sabe a língua? Tem irmão que se morder a língua morre, irmão. Tanto veneno que tem, né? A gente precisa entender que a gente é filho de quem? E eu quero dizer algo para você. A tua paternidade define a sua identidade. Se você olhar o seu RG, o que tem lá? Zé, Maria, eu. A sua paternidade define a sua identidade, até natural. Você não consegue apresentar um documento sem que ele apresente seus pais. E no ministério, muitas vezes, quando a gente vai conhecer alguém, a gente pergunta das credenciais. Às vezes a gente não teve entendimento, a gente pergunta: onde você estudou? Onde o irmão prega? Mas a gente deveria reconhecer, na verdade, os pais espirituais daquele. E não é diferente. Por que eu estou aqui hoje, irmão? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Porque eu tenho servido a Deus no ministério que tem sido uma casa firme nessa nação, tem uma paternidade espiritual, apesar da gente não usar esse termo entre nós. E eu quero falar para vocês hoje de 3 paternidades na vida de Moisés, que ela com certeza vai trazer um paralelo para a sua vida, e você vai poder aplicar. A gente já leu um bom texto do capítulo 2. O capítulo 1, eu falei, termina com o contexto. O capítulo 2 mostra o nascimento dele, mostra ele procurando exercer o seu ministério de forma errada. Quem está entendendo o que eu estou falando? O servir a Deus de uma forma equivocada mata pessoas. Quando a gente tem um excesso de desejo de que Deus nos estabeleça antes do tempo, a gente machuca. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido: a igreja de Jesus não machuca ninguém. Nossa imaturidade machuca alguém. Mas o mesmo corpo que fere é o mesmo corpo que sara. Você pode dizer amém? Então deixa Jesus curar suas feridas nessa noite também. As 3 paternidades na vida de Moisés. Uma é a criação dele no Egito. São 40 anos. Provavelmente a mãe amamentou alguns anos, dependendo da cultura, dependendo do tempo, 2, 3, 5, 7. Mas normalmente criança pequena desmama. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente aproveitou uma viagem, que foi a primeira que a gente fez para os Estados Unidos em 2002, para desmamar nossa filha do meio, porque a gente achou que ia ser eterna aquela mamada dela. Ajudou a desmamar essa criança. Moisés foi morar no palácio, uma criação natural como príncipe. Mas preste atenção, a Bíblia diz que quem adotou ele foi a filha de Faraó. Em nenhum momento existe o marido da filha de Faraó. Então o meu entendimento, pelo que eu conheço da Bíblia, o primeiro pai que Moisés teve foi um vô, o próprio rei do Egito, o Faraó. Mas essa é uma criação natural. Então ele é iniciado nas ciências, no governo do império. E deixa eu falar uma coisa, parece que não, mas príncipe normalmente convive pouco com seus pais, porque é muita preocupação no reino. E às vezes Deus nos chama para sermos príncipes na casa de Deus, na casa dele, não a física, mas a espiritual especialmente. Às vezes alguns de nós negligenciamos a nossa própria família. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas sendo o Faraó o avô
Essa foi a sua criação dos primeiros 40 anos. E se você é um pouquinho experiente no caminhar da palavra, você sabe que Egito, Deus usa essa terra como uma figura daquele reino que nos impede de adorar Ele com liberdade. Sim ou não? O Egito é figura do mundo que não tem revelação de Deus. É por isso que Deus levanta Moisés depois para ele libertar o povo. E a primeira coisa que Deus manda ele fazer, que é uma outra mensagem que Deus me deu, manda levar o povo para o deserto para que o adore. Então deixa eu só hashtag, fica a dica. Deserto, em primeiro lugar, é um lugar de libertação para mim e para você. Diga amém por fé. Porque Deus fala, pega esse povo e não leva para o oásis. Pega esse povo, não leva para o shopping, lá para a Barra, não. Não pega esse povo e leva para o céu, não. Leva para o deserto, Moisés. Porque no deserto você não tem outra coisa, irmão, não sei olhar para o céu e pedir Jesus para agir na sua vida. Eu vejo o Egito como um lugar de escravidão, um lugar onde você não tem escolha. O povo estava escravizado 430 anos. É um lugar de prisão, de opressão, é um lugar onde você é estrangeiro. E é um lugar onde muitas vezes ele representa o nosso próprio corpo. A gente é escravo do pecado antes de conhecer Jesus Cristo. Sim ou não, queridos? Essa semana 2 caras dentro do meu carro, um na quarta, outro na sexta-feira. Eu brinco que entrou no carro, fechei a porta, agora vai ter que me aguentar. Os motoristas de Uber também tem que me aguentar ultimamente, irmão. E dá-lhe Jesus na cabeça. E o da quarta-feira falou assim, não, é verdade, cara. Cara, a gente faz o que não quer fazer, né? Tipo assim, ele falou assim, cara, sabe, eu amo minha esposa, mas você entende o que eu estou falando, né, irmão? Cara, eu não consigo. Aí dá-lhe Jesus e dá-lhe Jesus. Eu vejo que essa prisão ela é essencialmente no corpo, porque é ali que o povo estava aprisionado. Eles recebiam achibatado para trabalhar, e quando Moisés tenta libertar em nome de Deus, a Bíblia diz que dobrou o trabalho. Esse primeiro lugar no mundo sem Deus, sem libertação, sem liberdade para adorar, ele te aprisiona no nível do corpo. E a Bíblia diz que Deus condenou o corpo, o pecado na carne. Nós estamos, com o pecado assim nos poros. Essa é a paternidade do mundo na nossa vida. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a gente só tem esse tipo de paternidade. As pessoas buscam alegria, e muitas vezes a gente, por falta de entendimento de como Deus traz a libertação, a gente muitas vezes não tem amor, não tem compreensão, a gente não tem compaixão para aquele que busca uma alegria que não seja em Deus, porque está tentando distrair, porque a carne atormenta ele. Quem está entendendo diz amém. E a gente precisa apresentar o filé para a pessoa largar o osso. Porque muitas vezes você vê o cachorro, a gente pensa, não tem lógica, né? A gente fica pensando, fica roendo o osso. Se soubesse a picanha, né? O irmão serviu para nós ali hoje, né? Serviu uns 3, 4 carnes, aleluia, graças a Deus. Estou bebendo água até agora, está seca a boca de tanta carne que eu comi hoje. Deus seja louvado, aleluia. E o cachorro está roendo o osso, irmão, mas joga o filé para ver se não larga o osso. Muitas vezes a gente também tem pecado na nossa vida, a gente está roendo o osso porque a gente não morde o filé que Deus oferece. E a gente também tem que oferecer isso para as pessoas, dizer, cara, eu entendo o que você está procurando. Muitas vezes eu evangelizo pessoas. Esses dias eu evangelizei um hindu, e eu estava falando, pô, Jesus, guru, né, pá, já fui para a Índia também, fui lá no Rio Ganges. E aí, pô, Jesus, não, mas Jesus é mais que o Espírito iluminado, né, cara, e tal, e ó, dá-lhe o que farei de Jesus chamado Cristo, que inclusive está ali fora, irmão, que eu esqueci de anunciar os livros, mas está ali fora, tem tudo de bom. Eu só trouxe os bons, os ruins eu não trouxe, depois você escolhe alguma coisa ali. Sabe, a gente precisa então entender que a primeira paternidade de Moisés é uma paternidade natural, é uma paternidade que não tem entendimento, que escraviza. Mas aí, irmão, quando ele não sabe o que ele foge. E muitos de nós chegamos até a fé em Jesus, que é o segundo ponto, a segunda paternidade, porque a gente fugiu de alguma coisa. Alguém falou assim, vai lá para a igreja comigo. Nem te apresentaram Jesus, te apresentaram a igreja. Você veio. O segundo tipo de paternidade que muitas vezes estabelece para a nossa vida é a paternidade de Jetro. A paternidade de Jetro, que adota Moisés, ela é a figura da igreja de Jesus. Ele entra no corpo, e aí é uma transição de natureza. Você começa a descobrir coisas que você nem sabia que existiam.
Tem gente desse país que nunca viu uma Bíblia aberta, nunca ouviu uma mensagem, que não sabe nem que o Cristo morreu na cruz, apesar de ter um Cristo de braço aberto aqui pertinho. Às vezes você conversa com pessoas e fala: não é possível que você não sabe isso. Não, mano, não ensina na escola a Bíblia. A gente que tem que ensinar, amém, querido? Quanto tempo você gasta falando de Deus, da Bíblia, para alguém do seu trabalho? Quando Jesus me visitou, irmão, eu entreguei minha vida para Jesus em 28 de dezembro de 1996, drogado na praia. Quando eu voltei, Jesus começou a mudar minha vida de um jeito que eu fazia devocional, um tempo devocional no meu trabalho com os meus colegas, e eles levavam a Bíblia católica e falavam: sério, irmão, vem aqui que eu faço você achar as coisas de Deus dentro da sua Bíblia. Não tem problema não, traz. A gente precisa levar Deus, a gente precisa levar a Escritura para aqueles que estão perto de nós, amém, queridos? Mas a fuga para Midian, a Bíblia diz que Jetro era sacerdote em Midian. A Bíblia só diz sacerdote, não diz assim, era sacerdote do Deus X. Eu entendo que como não havia lei, não havia culto, não havia tabernáculo, esse homem conhecia Deus e o servia quando acolheu Moisés. E depois a Escritura vai confirmar isso, a gente não vai ver essa parte hoje. Mas essa fuga para Midian, você começa a ter contato e uma possibilidade de uma transição, de uma mudança de natureza, sim ou não? Você começa a ouvir: pô, Jesus me ama, você nem ouvia antes. Oh, Jesus transforma, Jesus água da vida, Jesus o pão do céu. Agora há pouco a gente estava cantando, né? Faz o céu descer, querido, deixa eu falar para você. Quando você reparte o pão, que eu estou repartindo hoje nessa noite, mas você reparte com alguém, você está vendo Jesus, o pão do céu, descer sobre essa pessoa, amém, querido? Você está alimentando um espírito, você está alimentando a alma de alguém. Reparta a palavra, fala do amor de Deus, joga semente, o resto é trabalho do semeador, amém? De regar, a gente joga. E aí é uma transição de natureza, de visão, de propósito, e aí ele começa a experimentar o que é família. Enquanto ele é filho da filha de Faraó, que tem provavelmente seu pai como um avô, como muitos ou alguns de nós já teve uma criação assim, por um tio, por um irmão mais velho, por um avô, ele começa a experimentar o cuidado de um pai. Ele falou: vem morar comigo. Ele começa a experimentar o convívio de família, de pai, de mãe, de filhos que trabalhavam juntos. Lá ele aprendeu, enquanto no Egito ele estava sendo treinado para governar, para mandar, para executar. Aqui ele aprende a ser servo, ele aprende a servir. Ele fica 40 anos, presta atenção, 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro. Dá para aprender com 40 anos, né, irmãos? Aleluia. Muitos de nós não tem nem oportunidade de todos esses anos, mas eu vejo que com esse sacerdote em Midian, ele conhece um Deus presente, ele conhece o que é sacerdócio. O que é sacerdócio? Você recebe de Deus e você comunica. Você recebe de Deus e você reparte. Você recebe de Deus e você alimenta alguém. Ele aprende o que é isso. E então é um lugar de preparo e transição, porque começa a tratar a nossa alma. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua fé nasce no seu espírito, mas é a sua alma que atrapalha a sua fé de se desenvolver. Deus falou isso para você, aí você pensa no seu pai que nunca acreditou em você. Você pensa na sua mãe que te amaldiçoava. Você nem pensa, na verdade, isso é automático. Você pensa em alguém assim, alguém assado, talvez até um pastor, alguma autoridade eclesiástica que complicou alguma coisa na sua alma. O Espírito está querendo, a alma te desanima. Por isso que Davi dizia assim: bendize a minha alma ao Senhor. Porque a fé estava no Espírito. Quando eu aprendi isso, eu comecei a governar minha alma. Quem está entendendo, diga amém. Ele começa a perceber então que ele está nesse lugar de transição, porque ele está sendo curado na alma. Um cara que sai correndo das pessoas tem problema na alma, sim ou não, querido? Você não foge por causa da sua fé, você foge por causa da sua fraqueza na sua alma, nas suas emoções, nas suas convicções de como você deve se comportar ou não, e como você deve fazer isso, aquilo ou não. Às vezes o pastor, a pastora te repreende com amor e você faz a leitura errada. E deixa eu dar uma dica aqui. Eu lembro até hoje, o pastor Leandro Barreto pegou. Alguém conhece o pastor Leandro Barreto? Poema, estava até. Ele pegou um celular. Não estou muito acostumado com isso. Falou assim: fala aí o que você acabou de falar. Eu falei, eu vou dar para vocês o que eu falei aquele dia, que ele colocou na rede social. Eu vou definir paternidade. Paternidade, querido, acontece quando você permite que alguém diga não para você. Alguém que pode te parar
ele pode exercer um papel de paternidade na sua vida. E eu descobri que o meu pai nunca pôde falar não para mim. Eu descobri, queridos, que eu era o Joãozinho. Pregar para você também aqui, querido, né? Você que está tocando aí, aleluia, que não está me ouvindo falar, aleluia. Olhar para você um pouquinho, que você está servindo a gente. Deus seja louvado na sua vida. Mas eu era o Joãozinho. Você sabe que é o Joãozinho? Todo mundo fica em pé. O Joãozinho ficou e falou: mas por dentro eu estou sentado. Você faz isso, eu faço, a gente faz isso. Mas quando você permite que uma mulher ou um homem seja um pai natural, seja um pai espiritual, e eu falo isso no sentido pleno de homem e de mulher, te diga: não faça isso. Querido, você tem filhos naturais, você se sente na autoridade de dizer não. E o pai e a mãe seguro diz não para o filho sem medo de perder o amor. Hoje nós estamos vendo um problema inverso. Os pais têm que ficar falando assim: porque me ama, filho, me ama, por favor, me ama. A gente precisa ter a nossa identidade curada em Cristo para poder dizer não sem medo de ser feliz. Então eu vejo Moisés, o segundo tipo de natureza da sua paternidade, na verdade, que redefine sua identidade. Ele tem uma mudança de estrutura. Mas para mim, isso é apenas um preparo para o terceiro tipo de paternidade. Êxodo capítulo 3. Antes, terminando, versos 23 do capítulo 2 diz: decorrido muitos dias, mais 40, né? Morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu povo, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Essa é uma teofania. Há um entendimento nos estudiosos da Bíblia que é o próprio Jesus se manifestando quando fala o anjo do Senhor. Apareceu numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Se você é velho de igreja, está lembrando daquela musiquinha: a sarça não se consumia. Então eu disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que esse arbusto, essa sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Não é aquela terra, mas é onde a presença de Deus está, é lugar santo. Amém, queridos? Não é terra física. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, daqueles que os castigavam. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Ele cita povos que não tinham mais a graça de Deus e portanto a terra deles seria tomada. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: o quê? Quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu vou pôr do meu jeito, você entender. Eu sou contigo. Não é só eu estarei. No inglês é o mesmo verbo, ser e estar. É interessante porque às vezes a gente fica confundido, porque no português estar, né, físico, e ser é imaterial, mas no inglês é a mesma coisa. E aí Deus respondeu: eu serei, eu estarei, e este será o sinal de que te eu enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Mas Paulo, ele diz: quem sou eu? Irmãos, 80 anos da vida dele. Mas não pega o número cronológico, 80 anos, que a maioria de nós nem sonha ter essa idade. Eu sonho, mas a gente quer terminar os 80 pelo menos ali com saúde, né?
É melhor que tenha saúde, seja 60, 70, 79. Moisés está com 80 e está dizendo: quem sou eu? Uma vez estava ministrando cura para a alma de um homem com 50 anos. Eu era mais novo que sou hoje, né, alguns anos atrás. E aquele homem caiu de joelho e falava assim: quem eu sou? Ele não sabia o propósito da vida dele. E aqui Moisés fala assim: quem sou eu? Mas ele está dentro de um processo que eu e você estamos. Diga amém para isso, querido. Nós estamos num propósito, num processo em que Deus está confirmando e formando a nossa identidade. E aí o texto termina. Deus vai falando no 13, eu quero ler, mas é a última leitura, diz assim: disse Deus a Moisés: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, Moisés a Deus, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhe direi? Querido, o ser humano sempre foi politeísta. E uma das coisas que a gente tem na nossa Bíblia é que a gente usa o termo genérico Deus na letra maiúscula, mas o nosso Deus tem nome, é Jeová. Eu creio que você vai dizer amém para isso. Eu não estou dizendo algo novo, eu só estou dizendo o que está na Escritura. Ele diz: qual é o seu nome? Mas Deus responde dessa maneira: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, sempre conectando com uma geração da fé anterior e não com uma geração apenas, uma linhagem. Porque Jesus, quando questionado, ele diz assim: se Deus quisesse, ele levantaria filhos de Abraão dessas pedras. Porque uma coisa é filiação natural, outra é filiação espiritual. Diga amém, em nome de Jesus. A gente precisa descobrir filiação espiritual. Ele disse assim: o Deus dos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome eternamente, assim sereis lembrados de geração em geração. Por isso que Jesus, quando é perguntado, diz: eu sou. Ele se define como eu sou e se deixa ser reconhecido como Jeová. Vai junto os anciãos de Israel, os príncipes, aqueles que governam, aqueles que têm voz. O Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me apareceu e disse isso. 17: portanto, vocês vão subir da aflição do Egito para a terra daqueles 6 povos, a terra que emana leite e mel, ouvirão a sua voz. E agora ele começa a descrever, ele entende a tarefa, essa terceira paternidade. Quando na transição você sai do mundo, você conhece a igreja de Jesus Cristo, mas no final você vai se tornar um filho de Deus. Essa é a paternidade que a gente precisa descobrir nas nossas vidas, queridos. A paternidade de Deus, a paternidade que é gerada pela palavra e pela ação do Espírito. Porque Moisés, ele próprio foi batizado no rio, mas depois ele foi rebatizado no fogo, na sarça. Quem está entendendo o que eu estou falando? É uma figura, ele entra na água, mas ele também tem uma nova identidade quando começa o fogo. Você precisa do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos para conhecer a nossa identidade e para cumprirmos o propósito de Deus. Então, ao termos um encontro com Jesus Cristo, ao conhecermos o fogo do Espírito, nós temos o nosso propósito alcançado. Não mais um governo natural, não só entendimento das coisas desse mundo, não tentando só seguir as regras desse mundo, como Moisés tentava funcionar no Egito, não só numa paternidade da igreja, onde a gente começa a descobrir coisas tão maravilhosas a respeito de Deus, que é com Jetro, que é a figura da igreja, mas quando a gente começa a andar com o próprio Jesus. Quando Jesus fala a oração modelo, você lembra como ela começa? O quê? Pai. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. No meu entendimento, Jesus veio sim para salvar você do inferno. Jesus veio sim para salvar você e eu da gente mesmo. Mas Jesus, ele veio para uma coisa muito mais importante do que salvar a gente de uma perdição. Jesus, ele veio para manifestar um pai que estava escondido. Deixa eu contar algo para você. Eu me casei com a Juliana, nós nos engravidamos. E conforme a barriga da mamãe vai crescendo, se torna manifesto que algo está acontecendo, está mudando a transição daquele casal para uma família mais completa. Porque a família já começa entre um homem e uma mulher apenas. Mesmo sem filhos é uma nova família. Você pode dizer amém para isso? Então deixa eu te falar, cônjuge, para de projetar todo o seu amor para o seu filho
e volta a projetar para o seu cônjuge onde começou a família. E Deus vai curar muita coisa. Experimenta, deixa Deus agir e você vai ver o resultado. Porque os filhos, eles só bebem da fonte de amor dos pais. Se o nosso amor voltar para os nossos filhos, nós perdemos a referência. E eu falo para minha esposa, nós vamos ficar velhos juntos, e a gente já está ficando, a gente já brinca de meu velhinho, minha velhinha. E eu falo, eles vão tudo embora viver a vida, vai ficar só nós dois. Então vamos investir um no outro. A gente não comemora aniversário de casamento todo ano não, querido. É todo mês. Todo mês, se não der vai na feira, come uma banana. Se der vai no cinema, se der vai no restaurante. Mas todo mês a gente tem um dia que é símbolo. Agora você que está sozinho, você tem Jesus, amém, querido? Jesus pode ser o seu marido. E se você é noiva de Cristo também, se é para você que é homem, sem qualquer entendimento errado nisso. A gente precisa permitir que o que Jesus veio fazer, preste bastante atenção. Eu estou falando da mamãe grávida. E queridos, você sabe qual é o desafio dos 9 meses se você teve filho? É esperar nascer. Porque alguns às vezes não têm essa graça. Eu, por exemplo, tive uma irmã depois de mim. Eu deixei de ser caçula e voltei a ser caçula porque ela não saiu do hospital. Meus pais não saíram com elas no braço, com ela nos braços. Infelizmente Jesus levou ela com 2 dias de vida. Mas você imagina que no meu caso, que fui um antes dela, papai e mamãe saíram comigo no braço. E imagina o primogênito, para você não perder a ideia. Aquele pai e aquela mãe que eram pais em potencial, agora eles são pais manifestos verdadeiramente. Sim ou não? Porque você sabe que o seu filho está dentro de você. O que acontece com Jesus? Deus não se faz conhecido como pai no Velho Testamento. Mas quando o filho se manifesta, o pai também se manifesta. Quando Jesus fala meu pai, as pessoas deviam pensar, pai, meu pai, ele fala pai nosso. Jesus socializa o pai dele com a gente. Ele deixa o pai dele ser nosso pai também. Então o que Jesus mais veio fazer, me permita, se você me deixa colocar assim, no meu entendimento, Jesus não veio mostrar Deus. Deus já era reconhecido. Jesus veio mostrar um pai. O pai que você não teve, o pai que você não tem, o pai que você nunca vai ter. Porque se você esperar isso de homem, você vai se frustrar. E eu repito, maternidade está dentro da paternidade. Deus estabelece o homem. Uma vez uma filha minha me perguntou, por que Deus criou primeiro o homem? É uma pergunta que muitas mulheres têm. Por que Deus criou o homem? Aí Deus, vendo que a gente ia se achar, falou, não, deixa eu tirar a mulher dele, de dentro dele. Deixa eu tirar a mulher de dentro, para ver se ele fica um pouquinho mais humilde, para ver se ele para o carro e pergunta o endereço, em vez de ficar brigando com a mulher e o GPS, sabe? Para deixar a mulher às vezes cuidar da finança, porque Jesus não te deu essa graça ainda. E outras coisas mais que só as mulheres sabem fazer. Então, nós no final, o casal, nós somos um para os nossos filhos. Você pode dizer amém? E esse é o grande mistério. Juntar duas pessoas com cabeça tão diferente, formar um, para os nossos filhos verem um falar, funciona. Pela graça de Deus, meu filho está namorando para casar. E a minha filha está se engraçando. E aí eu estou agora pedindo graça de Deus. Já pedi oração ali. Querido, Jesus veio mostrar o nosso Pai. Essa é a terceira paternidade que eu vejo na vida de Moisés. Ainda que em figura, esse é o propósito alcançado, é o processo de filho. Agora Moisés, ele tinha a mente de governo, ele conhecia a forma de pensar do ser humano, mas ele tinha uma visão de família. Quando você governa a sua casa, ou a igreja, ou uma empresa com uma visão familiar, você vai atingir os objetivos mais profundos que uma sociedade anseia.
Se Deus te deu um negócio, querido, é porque você precisa sustentar famílias, ou famílias podem ser sustentadas através daquilo que Deus te deu. Ele agora está preparado para uma visão global, com ação local. Ele tem o seu espírito pronto. Para quê? Para levar o povo à terra prometida. Eu e você, eu não acredito, querido, de acordo com o que eu tenho entendido na Bíblia, nós não vamos experimentar as nossas promessas se a gente não deixar essa paternidade de Deus ser gerada dentro de nós, pela palavra e pelo Espírito. Porque deixa eu falar uma coisa com muito carinho: você pode ser usado por Deus em qualquer área, mas dom para Deus é troco. É tanto troco que ele diz que os dons são irrevogáveis. Você desvia e ele não tira o dom de você. Ele não tira. Deixa continuar fazendo besteira, tipo a riqueza, sabe? Filho pródigo, o que ele fez? Ele matou o pai dele. Ele falou: pai, dá minha herança. A herança é só quando o pai morre. Pai, para mim você morreu, eu quero o seu dinheiro, tá? Assinado filho. E para você, talvez não saiba, pródigo não é prodígio. Pródigo é esbanjador. Pródigo significa aquele que desperdiça. A gente precisa permitir que Deus nos leve para Canaã, que é a terra da liberdade, da promessa, da escolha de vida, onde a gente gera frutos pela obediência. Feche seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, essa palavra nos confronta, mas ela também nos orienta, ela nos carrega, ela nos leva a um lugar. Hoje a gente precisa perguntar para o Senhor quem nós somos. E Moisés disse: quem sou eu? Enquanto as pessoas falavam para ele quem você é, ele fugia. Mas quando ele perguntou para o Senhor quem eu sou, o Senhor disse quem ele era e o que ele faria. Pai, ele teve a oportunidade de experimentar o descobrimento de si mesmo, ou descobriu a dúvida. Tanto tempo no mundo, tanto tempo sendo governado pelos prazeres da carne, tanto tempo se permitindo as facilidades, os atalhos, os desvios. Mas ele descobriu também, como nós, que nós vamos ter poucos pais, poucas pessoas que vão nos afetar profundamente, a ponto de nos dar destino, porque paternidade nos aponta também um destino. E nos 3 períodos de vida dele, Senhor, independente da relação com anos, mas talvez para nós tenha cabimento entender que estávamos no mundo, o Senhor nos trouxe para um ambiente onde o Senhor se movimenta e nos traz revelações. Mas eu quero entender, Senhor, eu entendo e quero compartilhar que essa é apenas uma transição de natureza. O Senhor tem, por último lugar, na vida de Moisés e na nossa, o desejo, o prazer, a alegria, a proposta, a oferta de se tornar o nosso Pai Celestial, revelado em Jesus Cristo. Por isso nessa noite, Pai, com o temor do Senhor, eu peço que essa palavra que entrou tão profundamente no coração dos meus irmãos possa também fazê-los tomar uma decisão nessa noite, como Moisés, ao dizer: quem sou eu? Eu quero que você, no mesmo espírito de temor, sem perder essa reverência, fique em pé no seu lugar, toda a igreja. Mas existem pessoas que sempre querem mais. Existem pessoas que se posicionam em Deus, e Deus espera a nossa atitude, porque Deus, Ele abençoa pessoas, mas Ele abençoa pelas atitudes, porque a Bíblia diz que Deus se agrada de acordo com a nossa fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6: é impossível sem fé agradar a Deus. Se os meus filhos não creem em mim, feche, continue com seus olhos ouvindo o Espírito falar. Se os meus filhos não creem em mim, eles não podem receber o que eu tenho para dar. E se você e eu não cremos em Deus como Pai, não é que Deus não faça, mas o fluxo está cortado do nosso lado. Mas se você tem fé, e se você já recebeu essa palavra, Deus seja louvado.
Mas se você precisa de uma oração, de um toque de Deus através das nossas vidas, sai do seu lugar. Se a palavra está te arrastando aqui para frente, vem, querido.